do Rio de Janeiro. Vou passar para o Beraldo antes, deixa eu trazer um outro destaque conectado a esse, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele prepara uma medida, um decreto, para destinar o dinheiro do PCC para o enfrentamento da própria facção. Essa medida tem como alvo preferencial o crime organizado e o tráfico de drogas. Esse texto, elaborado pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, deve ser publicado até o fim do mês que vem, setembro. Além de dinheiro em espécie e recursos encontrados nas contas bancárias, esse decreto também abarca venda de bens, como carros, helicópteros, para a incorporação dos valores desse fundo. O Ministério Público de São Paulo, em parceria com as polícias civil e militar do Estado, tem feito várias ações, muitas operações contra o PCC nos últimos meses, bloqueando e confiscando, em apenas uma delas, 8 bilhões de reais. Não é M de Maria, não, B de bola. 8 bilhões de reais da facção criminosa. Você, Cristiano Beraldo, o que acha dessa ideia, dessa proposta? Confiscar, apreender o dinheiro da facção criminosa para destinar esses recursos, empregar nas polícias para enfrentar a própria facção, para enfrentar o crime organizado. Agora, surpreende que essa medida já não esteja em vigor, né, Cristiano Beraldo? Pois é, Caniato, é urgente que a gente equilibre o jogo, ou tente equilibrar o jogo, ou torne o jogo menos desequilibrado como ele é hoje. Porque eu tenho certeza, o Mota relatou esse episódio com um amigo dele, e eu tenho certeza, Caniato, que a população brasileira ela está tão acostumada com o crime que tanto os que testemunharam o ocorrido no calçadão de Copacabana a 1h da tarde de domingo, como pessoas que ouviram aqui o relato do Mota, teve muita gente que pensou, mas vacilou, estava de cordão de ouro andando na praia, também pediu para ser roubado. Quer dizer, essa já é a psicologia hoje do brasileiro, é exatamente essa. Se você é roubado, porque estava falando no telefone na mão, mas também estava dando mole, estava com o telefone na mão e por aí vai. Isso é uma característica, né? É um sintoma dessa sociedade que foi obrigada a conviver com a violência no seu cotidiano. E aí nós observamos essa iniciativa do governo de São Paulo e a gente tem que se perguntar como é que não é assim até hoje. Então o governador Tarcísio e o secretário Derrite, que estão fazendo um trabalho muito sério em relação à segurança, com todas as limitações que tem, porque não se corrige as deficiências e as necessidades da polícia, tanto civil quanto militar, com 1 ano e meio de mandato. Você tem que fazer toda a reposição salarial, você tem que criar um ambiente para poder contratar mais efetivo, para equipar melhor as polícias, mudar a dinâmica de relação com a polícia, que hoje o policial fica aí largado à própria sorte quando ele está exercendo a sua profissão, se envolve num tiroteio, se envolve em alguma situação em que ele vem a ferir ou a matar um marginal, e aí é tudo nas costas dele. Depois, inclusive, eu queria saber do delegado Palumbo quem é que paga quando o policial bate o carro, porque eu vejo aqui nos Estados Unidos perseguição de polícia em cima de bandido. Eles não estão nem aí, eles vão parar o bandido, custe o que custar. Eles pegam e jogam o próprio carro, fazem o que for. E o Estado tem consciência de que este é o custo da segurança. Não vão punir o policial e olhar para o policial como se ele fosse um irresponsável. Não cuida do seu carro, está trazendo prejuízo para a população, agora vai ficar aí sem carro e sabe-se lá quando vai se consertar. Então está tudo errado. E aí nós temos o crime organizado que pega o dinheiro da população, seja dos canalhas que ficam aí consumindo droga e financiando o tráfico, porque sim, você que fuma teu baseado, você que compra a tua cocaína do traficante, você que fica alimentando esse sistema, a culpa é tua, o dinheiro é teu. Esses 300 e tantos bilhões de faturamento, esses 6 bi, 5 bi de lucro que tem o PCC, sai do teu bolso e atinge a mim, minha família, a família de tanta gente de bem que está nos assistindo.
Então já passou da hora de usarmos a mesma moeda, que o governo pegue e com toda a voracidade, todo o dinheiro que achar desses canalhas e ponham esse dinheiro para trabalhar a favor da segurança da população, Canhão. Delegado Palumbo, quer responder ao questionamento do Beraldo sobre as viaturas que eventualmente acabam sendo danificadas em uma perseguição? Depois eu já emendo na sequência o questionamento ao senhor. Eu cansei de pagar a viatura, né, fazendo carnê, dividindo entre os 4 policiais, combatendo o crime, porque batemos no carro do traficante, a viatura acabou ficando danificada e a gente paga, porque se não pagar, abre-se uma sindicância na corregedoria. Abrir uma sindicância, você tem que pagar advogado. E às vezes fica mais fácil e mais cômodo para o policial, embora seja um absurdo, pagar logo o conserto da viatura para não ter corregedoria, para não ter problema. O policial se vira, pede ajuda para comerciante, pede ajuda para mecânica, para funilaria, para poder ficar lá batendo o caneco, como a gente fala, para poder arrumar a viatura. Isso é um absurdo e, infelizmente, é a realidade. Não é só de São Paulo, não, de todas as polícias do Brasil. Tá certo. E em relação a essa proposta, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, inclusive o senhor é um crítico a algumas questões que envolvem a administração dele na secretaria. Nos bastidores fala-se de uma divisão, né, entre polícia civil e polícia militar. Muitos policiais civis não admitem um policial militar estar na Secretaria de Segurança Pública, por essa razão que teria uma divisão, né? Derrite cuida da PM, delegado Nico da Civil. Mas enfim, o que acha dessa proposta? Uso do dinheiro apreendido do PCC para investimento nas polícias para combater o próprio PCC. Bom, eu acho que o Tarcísio Derrite estão fazendo um bom trabalho. Todas as vezes que eu critiquei o secretário, não o governador, foi porque não é justo, né, você prestigiar mais uma polícia e se esquecer da polícia civil, se esquecer da polícia científica. Proporcionalmente, a gente tem que enviar recursos, comprar viaturas, proporcionalmente para todas elas, e não só em uma. E aí eu fiz crítica também, porque faltava dinheiro até para comprar água, para comprar papel. E cabe a mim criticar, que sou parte do legislativo. Mas eles estão fazendo um bom trabalho. Agora, quanto pegar esse dinheiro e transferir para a Força de Segurança, é excelente. Agora, a gente não pode acontecer como aconteceu aí, de helicópteros do André do Rep, barcos do André do Rep, foram devolvidos. Helicóptero que transportava órgãos para transplante foram devolvidos do chefe da facção. E depois, ele que foi preso pela Polícia Civil, lá em Angra dos Reis, ali perto de Angra dos Reis, já está solto. Por quê? Uma decisão, numa canetada. Aí fica muito difícil a gente combater o crime, né? Quer dizer, o governador, não só de São Paulo, mas o de Goiás, estão se empenhando para dar segurança. Mas se a gente tem um judiciário extremamente complacente e uma legislação pífia, fica muito difícil. Tá certo. Agora, naturalmente, Mota, chama atenção os valores que são apreendidos e congelados da facção criminosa, né? Teve uma operação que 8 bilhões foram descobertos e confiscados pelas autoridades. A gente fica imaginando, se esse projeto de fato entrar em vigor, seria um reforço e tanto para a Secretaria Pública de Segurança aqui de São Paulo, né, Mota? Não há dúvida nenhuma, Caniato. Dizem que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. A mesma coisa pode ser dita das organizações criminosas. O lucro é a razão da existência delas. O lucro obtido a partir de crime, violência, dependência química e muito sangue. Se a gente arranjar um jeito de impedir que eles lucrem ou de subtrair esse lucro, a gente talvez tenha uma chance de diminuir essa enorme assimetria que existe no combate ao crime. De um lado, você tem a justiça e a polícia, que tem que obedecer a todas as regras, a Constituição, a todos os regulamentos, tem que usar câmera, tem que responder uma série infinita de órgãos fiscalizadores. E do outro lado, você tem bandidos que fazem o que querem e sempre encontram alguém que os defenda do ponto de vista jurídico e até político. Pois é, agora, Beraldo, dada a sofisticação de operação dessa facção criminosa, que tem diversificado seus negócios, a cada dia a gente descobre, poxa, os caras estão investindo nesse segmento, muitos operando já no mercado financeiro. Teve uma informação de uma operação de um banco digital ligado a um grupo lá de Mogi das Cruzes, com conexão
com o PCC, enfim, a gente vai descobrindo que a facção não anda de bermudas, chinelo e com um fuzil fumando um cigarrinho de palha. Não, não é isso. São executivos do crime, né? Com divisões, como se fosse uma multinacional, uma grande empresa. E eu até quero compartilhar, viu, Beraldo? Olha só, mensagem que chegou do Júnior. Eu não vou falar o sobrenome dele, mas ele falou o seguinte: Canhato, o PCC tem usinas de etanol e açúcar em São Paulo, aqui na minha região. Eles pagam o valor do arrendamento da cana muito maior do que as outras. E depois disso, o produtor não sai mais da mão deles. Tem usinas deles que não produzem nada. Eles compram a massa falida, não reativam e compram etanol novamente bem mais caro do que vendem. Ou seja, essa declaração aqui mostra a complexidade da operação do PCC também nesse segmento de petróleo, né, Beraldo? Enfim, eu acho que o enfrentamento ao crime organizado passa e vai muito além dessa questão que envolve as operações propriamente nas comunidades, né? Tem uma outra questão de inteligência que é preciso se debruçar sobre questões muito mais complexas, não acha? Canhato, o maior mercado do mundo, muito provavelmente, é o mercado de petróleo, movimenta dezenas de bilhões de dólares em transações todos os meses. E aí, quando você olha uma organização multinacional que vende uma commodity cotada em dólar, que é a cocaína, exporta para a Europa e para os Estados Unidos, onde é que ela vai buscar lavar tanto dinheiro? Naturalmente, a atividade no setor de combustível tem que ser considerada. E agora, inclusive, a própria Agência Nacional do Petróleo fechou uma empresa de São Paulo que tem acusações aí que seus sócios são envolvidos com o PCC, uma estrutura que, de fato, comprou usinas de etanol no interior de São Paulo e, graças a uma atuação nos órgãos de fiscalização, essa operação foi suspensa. Entretanto, e aí é muito importante que o governador Tarcísio de Freitas fique atento, há suspeitas de que esse mesmo grupo conseguiu autorização da Secretaria de Fazenda de São Paulo para abrir uma nova empresa também para atuar no setor de combustível. Quer dizer, não pode isso acontecer. Você conseguir finalmente desmantelar uma estrutura criminosa e essa mesma estrutura criminosa usa da estrutura do governo para poder se habilitar de outra forma. É preciso ficar muito atento. Agora, Canhato, essa dinâmica toda dessas organizações criminosas, elas obviamente não são consolidadas nessa imagem que você descreveu da figura ali, do jovem de bermuda, sem camisa, com um cordão de ouro, fuzil na mão e tal. Isso aí, até eu acho que parte da mídia buscou criar essa associação, porque os verdadeiros comandantes, quem de fato está com os bilhões na mão, não são esses marginais aí jogados pelas comunidades do Brasil afora. Claro que essas pessoas estão vivendo vida de rei. De que serve você colocar em risco a sua própria vida para cometer crime se você não vai ter o benefício do dinheiro? Aí você vai viver uma vida qualquer de assalariado, ganhar salário mínimo e está tudo certo. Então é óbvio que os comandantes do tráfico de drogas estão morando nos melhores endereços. Há várias reportagens dizendo que o bairro do Tatuapé, em São Paulo, se tornou um reduto de criminosos, de membros de facção criminosa, o que é péssimo para a população de bem que mora no Tatuapé, que está sendo associada a esse ambiente que jamais deveria existir. Então, se você não olhar para essa estrutura como algo realmente complexo, que vai atrás de operações na área de petróleo, vai atrás na área de banco, vai atrás aonde for, aí não há chance de você vencer. Porque ficar pegando bagrinho em comunidade, claro, não vai resolver o problema da criminalidade, do crime organizado, do tráfico de drogas. Como funciona esse trabalho de inteligência, hein, delegado Palumba? A gente precisa trazer um pouco desse trabalho que é realizado, que ele é extremamente importante
delicado, complexo. De vez em quando, meses de trabalho são jogados na lata do lixo por conta, sei lá, de um vazamento de informação. Isso acontece, é de conhecimento de todos. Enfim, o que a gente precisa considerar também sobre os agentes que muitas vezes se corrompem, acabam atrapalhando todo o trabalho, né? O agente que se corrompe, ele é muito mais bandido do que o próprio bandido, né? Ele tem que perder a carteira dele e ser preso. É assim que eu penso, né? A gente tem que extirpar a corrupção neste país. Agora, você investigar o crime organizado não é uma tarefa muito fácil. Tenho diversos amigos lá no DEIC, delegados no DEIC, que fazem isso com muita perfeição. E aí requer, às vezes, 3, 5, 7 meses de investigação, de grampos telefônicos, de pedidos de mandados de busca e apreensão. Não é tão simples, não funciona igual os filmes, que a polícia chega, entra em qualquer lugar, dá tiro em todo mundo e vai embora, deixa lá e tá tudo certo. Não é assim, é extremamente complicado. Aqui em São Paulo nós temos 2 exemplos de departamentos que trabalham muito com isso daí, combatendo principalmente as facções, que é o Departamento de Narcóticos e que é o DEIC. Quando o policial se corrompe, como eu havia dito, ele tem que ser expulso, né? Agora, qual profissão não tem gente ruim? Todas têm. Se alguém conseguir me apontar uma aqui, eu vou ficar surpreso, porque todas as profissões têm gente ruim. Agora, a gente tem que levar em consideração também que o PCC tem cerca de 900 postos. Ele é o 5º maior distribuidor de combustível do Brasil. E a gente tem que ter leis eficazes capazes de tirar esse dinheiro do PCC. E, mais uma vez, repito, a gente não pode ter um judiciário complacente. Quando a Polícia Civil faz um brilhante trabalho, igual foi feito pelo delegado Fábio Caipira do DEIC, que foi ele e a equipe dele que prenderam o André do Rep, com o apoio do Garra, qual eu fazia parte, eles fizeram um baita trabalho de investigação, eu acompanhei, foram meses de investigação até chegar na casa onde estaria André do Rep. Aí prende e depois sai pela porta da frente. Difícil, né? Enxuga gelo. A gente vai seguir monitorando, acompanhando essas movimentações, qualquer novidade em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan News.